Olá pessoal, bem-vindos então a mais uma aula de matemática e o assunto de hoje é função exponencial. Para a gente começar a tratar desse assunto, a gente vai falar um pouco sobre a ideia de propagação de uma doença, como por exemplo do coronavírus. Bem, suponha que uma pessoa ela transmita o vírus para outras duas pessoas, em média, o que é uma taxa muito alta, uma taxa altíssima. E suponha que isso se repita para cada uma pessoa contaminada, ou seja, cada um desses dois novos contaminados transmite o vírus para outras novas duas pessoas. E isso continue. Reparem que rapidamente, suponha que isso aconteça por dia, rapidamente, digamos que em poucos dias, olha o total de contaminados que nós temos, um grupo muito grande de pessoas. Os valores que nós apresentamos na tela anterior, eles também podem ser exibidos na forma de gráfico, por exemplo. Então, suponha que no primeiro dia tinha um infectado, tudo começou por ali. No segundo dia, houve duas novas infecções, conforme o esboço que nós fizemos através daqueles bonequinhos, né? No terceiro dia, foram 4 novos infectados. Quarto dia, 8. E assim por diante. Reparem que a curva que gera essa contaminação, ela é uma curva que cresce muito rapidamente, ou seja, à medida que os dias vão passando, o número de infectados aumenta muito. Isso é uma curva que nós chamamos de y igual a 2 elevado a x. Reparem que o x agora, ele não está na base, né, da nossa expressão algébrica, do nosso polinômio. Agora ele encontra-se no expoente. Por isso nós chamamos isso de função exponencial. Então a gente pode garantir que a função exponencial, ela tem tudo a ver com o crescimento de contaminados durante a pandemia do coronavírus. A gente vai tentar mostrar para vocês agora dois gráficos. Um que fala dos contaminados no Brasil por Covid, lá no início da pandemia, e reparem que é uma curva muito semelhante àquela que nós apresentamos. Da mesma forma, o comportamento dos casos de morte, né, por coronavírus no Brasil também tem uma curva que a gente poderia chamar de função exponencial. O que dá, então, para a gente concluir que o assunto é muito relevante e tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aí no país nesse momento. Para a gente tentar dar um tratamento um pouco mais rigoroso ao conceito de função exponencial, é preciso que a gente entenda muito bem e consiga relacionar de forma correta o que nós chamamos de aumentos e descontos. É de uma forma muito parecida com o que nós trabalhamos lá atrás em PG. Então vamos recordar? Se você tiver um determinado valor e multiplicar esse valor por 1,2, o aumento atribuído a ele, já que esse número é maior do que 1, porque pensa, se você multiplica um valor por 1, ele continua o mesmo. Se você multiplica um valor por um número maior do que 1, ele fica aumentado. No caso aqui, equivale a um aumento de 20%. Ah, mas professor, isso não é um aumento de 2%, não. Um aumento de 2% é quando você multiplica um valor por 1,02. Esse sim é um aumento de 2%. Vamos praticar? Se você multiplica um valor qualquer por 1,3, esse aumento é de 30%, e multiplica um valor qualquer por 1,03, esse aumento representa apenas 3% acima do que ele valia. Bem, se a gente continuar nesse mesmo estudo, multiplicando por 1,9, o aumento é de 90, e se a gente multiplicar por 1,99, adivinhe, só pode ser de 99%. Se agora a gente multiplica um valor por 2, ele dobra, ele aumenta. O aumento seria de quantos por cento? Se você dobrou, o aumento é de 100%. Então, essa é a lógica que a gente deve analisar quando você tiver um valor multiplicado por algo maior do que 1. Agora, pensa junto comigo. Se eu multiplico um valor por 1,2 por 2 vezes, ou seja, ele tem um aumento de 20 e, em seguida, ele tem um novo aumento de 20%. Bom, de uma forma reduzida, eu poderia escrever isso como 1,2 elevado ao quadrado. Não tem problema nenhum, uma representação, digamos, um pouco mais inteligente, né, de 1,2 vezes 1,2. E 1,2 ao quadrado, ou 1,2 vezes 1,2, é 1,44. Então, foca nesse 1,44. Uma coisa multiplicada por 1,44 é porque teve um aumento de 44%. O que é curioso, né? 2 aumentos de 20, então, não representam um único aumento de 40. 2 aumentos de 20 representam um único aumento de 44%. A gente vai fazer o mesmo agora com os descontos. Bom, se a gente multiplicar por um valor
ele não se altera. Se eu multiplico por algo menor do que 1, ele certamente ficará menor. Então, se a gente multiplicar um valor qualquer por 0,80, vou garantir para vocês que ele vai ser reduzido em 20%. Aí você fala assim, uai, agora eu não entendi. Então, vamos tentar de novo. Se você pegar um valor e multiplicar por 0,98, estou garantindo para vocês que ele vai ser descontado em apenas agora 2%. Assim, mas qual é a relação que a gente consegue estabelecer com esses dois números? Reparem que os percentuais que eu escolhi foram os mesmos do aumento. Entretanto, você tem notações diferentes para representá-lo. Se você pegar agora, olha para esse 80 e para esse 20, soma, dá 100. Olha para o 98 e para o 2, soma, dá 100. Ou seja, é o que ele perdeu, ele valia 100. Se ele perde 2, ele cai para 98%. Essa é a ideia. Então, agora a gente vai apresentar um conjunto de outros valores para a gente poder pensar juntos. Vamos lá? Pega um valor qualquer agora e multiplica por exemplo, 0,7. Então, agora uma curiosidade, e não queira dizer 7%, porque tem um zero oculto ali. Então, onde você está vendo 0,7, leia-se 0,70. Se é 0,70, o desconto vai ser de 30%. Então, um desconto de 3%, por exemplo, seria 0,97. A perda foi muito pequena. Agora sim, um desconto de 3%. Se você tomar um valor e multiplicá-lo por 0,79, a pergunta é, qual foi o desconto dado? 0,79, a gente vai pensar, quanto falta para chegar em 100? Falta 21, né? Se você está em 79, para chegar em 100, faltam 21%. Então, este é o desconto. Um valor qualquer multiplicado por 0,79 é porque teve um desconto de 21%. Agora a gente vai fazer o mesmo que lá embaixo. Então pensa comigo. Se você multiplica por 0,8 ou 0,80, como vocês queiram, está escrito, foi a primeira anotação dos descontos, foi um desconto de 20%. Então, se você incide um novo desconto de 20%, você multiplica novamente por 0,8, ou seja, duas multiplicações por 0,8, que pode ser reduzida a um 0,8 elevado ao quadrado. Mas 0,8 elevado ao quadrado é 0,64. Então, vamos pensar juntos? Um valor qualquer multiplicado por 0,64, ele vai diminuir, ou seja, ele teve um desconto. Um desconto de quanto? Aí agora você tem que pensar. De 64 para chegar em 100, faltam quanto? Faltam 36%. Então, este é o desconto. Ou seja, dois descontos de 20 não é um desconto de 40%. Dois descontos de 20% equivale a um único desconto de 36%. Agora que nós entendemos um pouco melhor sobre essa relação de aumento e desconto, a gente vai fazer uma projeção para um investimento de um pouco mais longo prazo. Neste caso, por exemplo, a gente vai analisar um investimento de R$500 aplicado a uma taxa de 5% ao mês durante 7 meses. Vamos ver como que isso funciona? Então, suponha que você depositou R$500 hoje. Passou-se um mês, esse valor vai ser multiplicado por 1,05. Nós já vimos na tela anterior. 1,05, ele vai aumentar em 5%. Não me interessa saber exatamente quanto que eu vou ter de dinheiro após um mês, mas a expressão que representa este montante. Vamos fazer de novo? No segundo mês, eu devo fazer um novo produto por 1,05. E aí, de uma forma reduzida, como nós também já vimos anteriormente, é como se eu pegasse esses R$500 e aplicasse dois rendimentos de 5%, multiplicasse por 1,05 duas vezes. A gente já pode reparar uma curiosidade. Aquele 2 do expoente refere-se ao segundo mês de aplicação. Basta a gente continuar fazendo a mesma coisa. Então, a gente vai fazer por mais um mês. Multiplicando por 1,05, repare que foram 3 aumentos de 5%. Eu vou ter R$500 vezes 1,05 elevado a 3, porque ele foi reajustado já por 3 períodos ou 3 meses. Então, acho que a gente agora consegue, de uma forma muito tranquila, né, continuar e pular direto para o 7º mês. Ou seja, quanto que eu vou obter, qual vai ser o meu montante ao final de 7 meses de investimento? Eu vou pegar os meus R$500 e aplicar 7 aumentos de 1,05 ou de 5%. Reparem que esse 7 ele figura no expoente do percentual. Beleza? Bem, eu exibo aqui do lado para vocês qual que seriam os rendimentos naqueles determinados momentos e qual foi o juro que ele rendeu. Repare que o juro ele é cada vez maior. Por quê? Porque a cada mês você tem um montante maior. Mas isso não é interessante para a gente neste momento, não. Mas se você, por curiosidade, quiser entender o que estava acontecendo mês a mês, está aí a tabelinha para vocês. Agora, eu queria que você analisasse comigo o seguinte. Bem,
Qual foi o valor total independente do momento que eu quero analisar quanto eu tenho? O valor total será sempre, pode olhar em qualquer um destes momentos. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, vai ser igual ao depósito feito lá no início, vezes a taxa, que ela é única, né? No caso, ela foi sempre de 5%, elevado ao período, a quantos meses aquilo ficou investido. Então, isso a gente pode dizer que é uma expressão ou uma fórmula, como vocês queiram, né? Que retrata tudo o que aconteceu durante aquele período, dos 7 meses. Bem, se a gente quiser agora fazer uma analogia à função exponencial, a gente diz então que este y ele faz o papel de valor total, né? O nosso a ali, ele vai fazer o papel do depósito inicial que foi feito, a taxa ela é representada ali pela letra B e o período pelo x, aquela potência, quantos meses o dinheiro, no caso que a gente tomou como exemplo, foi investido. Tá certo? Isso é uma parte muito legal da matemática. Agora a gente vai ver se a gente entendeu o que foi falado, então, nesses minutos anteriores aí. A gente vai fazer um exercício do Enem. Esse é um exercício muito rico que dá para a gente analisar, então, sem fazer muitos cálculos, o que a gente acabou de aprender. Vamos lá? Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, ou seja, esse dinheiro vai ficar aplicado por 1 ano. O investimento A ele tem uma rentabilidade de 3% ao mês, o investimento B de 36% ao ano e o investimento C de 18% ao semestre. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. O quadro fornece, esse quadro mais à direita, algumas aproximações para a análise das rentabilidades. Então, é um quadrinho que a gente vai pedir socorro no momento que a gente precisar fazer um cálculo que não esteja muito ao nosso alcance. Para escolher um investimento com a maior rentabilidade anual, ou seja, o melhor investimento, a pessoa deverá, eu não vou ler as alternativas com vocês, ele quer saber se é o melhor investimento A, o B ou o C. Então, vamos lá? Bem, o investimento A seria muito errado a gente pensar assim, 3% ao mês por 12 meses, 36%. A gente acabou de ver que não é assim que se faz, porque 3% ao mês, então essa ideia ela é completamente absurda. O que nós devemos fazer? Bom, a gente tem que pegar um valor, aumentá-lo em 3%, ou seja, multiplica por 1,03 e acrescenta, eleva isso a 12, porque são 12 períodos, 1 ano. Bem, quanto é 1,03 elevado a 12? É uma conta tanto quanto complexa da gente realizar, mas ela consta aqui nesse quadro, ela veio de graça. Eu vou destacá-la agora para vocês dar uma olhada. 1,03 elevado a n, no caso um n valendo 12, dá um 1,426. Eu vou tomar apenas 2 casas decimais e considerar que esse valor do investimento foi multiplicado por 1,42. Já o investimento B, ele tem uma rentabilidade anual de 36% ao ano, ou seja, o cara deposita o dinheiro, ele não pode ser mexido e após 1 ano ele retira esse dinheiro com uma rentabilidade de 36%. Então basta multiplicar por 1,36. Já deu para perceber que o investimento A ele parece um pouco mais lucrativo do que o investimento B, mas falta o investimento C para a gente analisar. O investimento C são 2 aumentos de 18%, porque ele é semestral, ele é de 18% ao semestre. No primeiro semestre ele cresce 18%, no segundo semestre ele cresce outros 18%. Só que 1,18 elevado a 2 não vai ter jeito. A gente vai ter que ir ali no cantinho e fazer um rascunho, multiplicar mesmo, dá uma olhada. 1,18 vezes 1,18. E a gente encontrou ali algo em torno de 1,39 e eu vou usar apenas essas 2 primeiras casas decimais. Eu vou colocar ali para a gente. Bom, então já dá para a gente ter um parâmetro sobre os 3 investimentos. Dá uma olhada. O investimento A, uma rentabilidade de 42% por ano. O investimento B, de 36%. E o investimento C, de 39% ao ano. O que nos dá uma alternativa correta, sendo a letra C. Por quê? É melhor escolher o investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. Eu gostaria que vocês me acompanhassem agora nesse exercício. Um investimento de R$1.000, a taxa de 10% ao mês, dobra seu valor após quanto tempo?
A gente pode estar utilizando aquela mesma ideia mostrada anteriormente e, genericamente, essa é a função exponencial. Você vai dar uma pausa no vídeo agora e tentar fazer essas substituições mentalmente. Veja se elas não ficaram assim. O valor total, ou seja, eu quero obter 2.000 a partir de um depósito de R$ 1.000, multiplicado pela taxa de 1,1 ou 1,10, como vocês queiram, por um período ainda desconhecido. Dá para simplificar esse 2.000 com esse 1.000, ou o 1.000 passa para lá dividindo, e a gente vai ter essa expressão para resolver, que nós chamamos de equação exponencial. Com os recursos que nós temos até agora, ela vai ficar um pouco travada, porque agora a gente vai precisar falar um pouco de logaritmos, mas é um tema para a próxima aula. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e nos vemos na próxima.